Ao longo da história, a sociedade foi marcada por radicalismos e movimentos de massa que exercem grande impacto nas sociedades ao redor do globo. O radicalismo é caracterizado pela defesa intransigente de ideias e pela busca de mudanças profundas e rápidas na estrutura da sociedade. Já os movimentos de massa são expressões coletivas que ganham força e amplitude, mobilizando uma quantidade significativa de pessoas em torno de causas especiais. Mas qual a explicação por trás dessas movimentações? O que explica o radicalismo e os movimentos de massa? Desenrola aí! Eu sou Natália Richter. E eu sou Pietra Dardi. E nesse episódio a conversa é sobre radicalismo e os movimentos de massa. Vamos explorar a complexidade desses fenômenos e tentar compreender melhor as forças que impulsionam e moldam nossa sociedade atual. E para desenrolar esse assunto, nós convidamos o professor Cláudio Schubert e o estudante Gabriel Sbaraini. O prof é graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Possui pós-graduação em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Filosofia na área de Filosofia Moderna e Contemporânea pela Universidade Federal de Santa Maria e também é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O prof. Cláudio também é autor de 3 livros: Mídia, Racionalidade e Formação, uma abordagem filosófica, Ética Profissional, Caminho para a Excelência e a Arte de Falar Bem. Já o Gabriel é estudante do curso de Relações Internacionais desde 2022 e é bolsista também do projeto Identidades étnicas e desdobramentos socioambientais em espaços de bacias hidrográficas. Bom, sejam bem-vindos ao Desenrola aí. Prazer, é todo meu, é todo nosso, né, Gabriel? Poder conversar sobre esse tema tão importante dentro do nosso contexto brasileiro neste momento da história. Agradeço ao convite, fico muito feliz de estar aqui e também poder contribuir com essa discussão, que eu acho que vai ser incrível. Legal, vamos lá. Bom, então o radicalismo e o movimento de massa social são fenômenos ligados a toda a história humana, né? Mas pode gerar uma certa confusão, uma dúvida aí entre os seus conceitos. Então, vocês poderiam começar explicando, definindo o que é cada um, quais são as principais características, como é que a gente pode explicar o que são? Bom, para começo de conversa, vamos fazer uma distinção. A partir da perspectiva filosófica, por exemplo, ou humana, eu entendo assim que radical é o sujeito que vai na raiz da questão. É diferente do extremista. E aí eu gostaria de chamar o filósofo Aristóteles para nos ajudar. Ele dizia que o sujeito equilibrado é o sujeito virtuoso, longe dos extremos. E aí nós já estamos falando do extremismo. E depois dá para aprofundar esse dado. Então, nem sempre o movimento de massa é radical. Muitas vezes o movimento de massa tem muitas pessoas extremistas, ou seja, eles não têm noção muito exata sobre o que elas estão reivindicando. No entanto, o radical em tese, que vai na raiz da questão, ele teria um pouco de noção mais exata do que ele está reivindicando. Então, todo movimento de massa não é homogêneo, né? Existe uma diversidade de posturas e posições, mas ele tem pessoas radicais e tem pessoas extremas. E geralmente o movimento de massa é conduzido por formadores de opinião, que em muitas situações, se a gente analisa, tem os seus interesses nesse movimento. E depois, quando esse movimento é concretizado, a grande massa que participou desse processo, a gente diz assim numa linguagem que a massa de manobra fica fora daquilo que se conquistou. Pelo menos assim é o que mostra a história. Então, o movimento de massa tem na sua presença os radicais e os extremistas, mas é conduzido por um grupo de pessoas, via de regra a história mostra isso, que reivindicam para si, depois de conquistado determinada situação. E o Brasil e o mundo ocidental, nesse aspecto, são ricos em exemplificações. Eu acho que o Brasil, a gente tem historicamente umas maiores figuras que populistas, né, que seria, populismo seria uma cultura de massa, a gente poderia dizer, né, não necessariamente uma radicalização, mas Getúlio Vargas, que daí a gente vê como ele criou uma cultura de massas muito em torno do nacionalismo. Então tudo que tu via do Getúlio Vargas tinha a bandeira do Brasil, era muito essa questão de ser brasileiro, e eu acho que essa é uma questão, assim. E também o professor falou do Aristóteles, né, que é outra questão interessante, que a cultura de massas, ela sempre se fez presente na história humana e até na cultura, assim. Então, desde obras recentes, que nem em 1984, não sei se o professor já leu, até podemos levar a Grécia Antiga, então com as bacantes,
Antes, de Eurípides, que fala justamente disso, assim, da radicalização e da cultura de massas, no caso, através da religião. Então, como no caso da história, é essa mãe que ela faz parte do culto a Dionísio e o extremismo chega a um ponto onde ela não vê, mas ela mata o próprio filho. Então, seria esse caso de, vamos dizer, uma cegueira, de não ver os atos. Mas o elemento religioso, vamos dizer assim, o místico, ele é essencial para uma cultura de massa sobreviver. Com certeza. Né? Isso é fundamental. Então tem aquela dimensão aí, eu estou lutando pelo meu país, pela minha pátria, ou seja lá como for, estou fazendo isso, e o sujeito não tem noção de que ele está sendo usado por determinadas pessoas, eu acho que é isso, sendo usado, mas esse elemento religioso, ele é importante, porque dá uma dimensão um pouco utópica, utopia, vai além. É, alguma coisa que vai totalmente transcende a própria realidade, né? E mais interessante, aquele sujeito que vai... talvez. Isso, exatamente, é um indivíduo que vai se realizar como indivíduo dentro daquele movimento. E aí ele entende que ele está fazendo, contribuindo com uma grande causa que vai ficar para os meus netos, para os meus descendentes. Parte de algo, né? Ele faz parte de algo. De algo muito maior que ele. E essa algo que coisa... vai além da vida dele, né? Se a gente olha o sujeito, dentro desta massificação, esse movimento de massa, ele dá um pertencimento. O sujeito encontra um sentido na sua vida para fazer esse sacrifício. Estou lutando por algo que vai muito além de mim. Então, via de regra, são pessoas, digamos assim, pelo menos a gente não pode ser absoluto porque não existe pesquisa para isso, mas o percentual de pessoas são pessoas anônimas, que nesse momento se encontram nesse movimento, eles conseguem a sua identidade. E aí, isso faz sentido para o ser humano ter uma identidade e ter um desafio pelo qual lutar. Mas eu não tenho desafio no meu dia a dia. Agora, aquele movimento que eu nem sei muito bem o que é, mas não preciso saber, porque eu me sinto pertencente para esse movimento de massa. E encontra pessoas que têm os mesmos sentimentos e interesses que o teu, né? Exatamente, eu me identifico com isso. E eu não preciso nem entender, tá? Não preciso entender. Se eu receber uma mensagem no WhatsApp, eu não preciso ver se isso tá certo ou não. Cara, é isto que eu quero escutar. Isto fortalece a minha ação para continuar fazendo parte desse movimento. E aí, pensando nisso até ao longo da história, algumas situações muito marcantes, assim, né? Em que depois falavam com as pessoas que fizeram parte de um desses movimentos e diziam, mas eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu tava só ali fazendo a minha parte. E não tinha consciência daquilo, de qual era o papel dela ali dentro, qual era a consequência do movimento que ela tava apoiando, por exemplo, fazendo parte. Isso a gente percebe muito, né, ao longo da história. Eu acho que o maior caso que a gente tem na história disso, né, que é da história recente, é do nazismo. Aí a gente pode entrar talvez numa outra discussão também, né, que será que a pessoa não sabia realmente? Será que ela é realmente uma cegueira ou será que ela só não quer admitir? Né? Aí que tá, também tem esse ponto, né? Pode ser que tenha os dois, a gente... Exato. Pois é, mas a questão do nazismo que você falou, Gabriel, exatamente estava pensando nisso. Eu tive o privilégio de conversar com algumas pessoas. Na Alemanha você tem dificuldade de conversar com pessoas sobre a Segunda Guerra Mundial. Sim. Isso que é um tabu, né? É um tabu, um tema... Mas algumas pessoas topam a conversa. E o que elas diziam? Olha, a gente não tinha muita noção do que estava acontecendo. Afinal de contas, acho que o Bertolt Brecht escreve um poema, mais ou menos. Olha, levaram o vizinho da outra quadra. Mas e daí, isso não é comigo? Agora, semana que eu não levaram o vizinho aqui dessa quadra. Tá, mas porque eu conheço ele, mas não é comigo? Levaram o meu vizinho que mora aqui do lado. Tá bom, mas não é comigo. E agora estão batendo na minha porta e eu não tenho ninguém para recorrer. É mais ou menos assim. Quer dizer, não é comigo, aí entra o individualismo. Eu até tenho noção de que está acontecendo. Agora também não tanto, porque já você falou do nazismo, a imprensa tinha acesso limitado. Então não interessa para os controladores divulgar certas informações. E também, mais recentemente no Brasil, saem muitas mensagens que a gente vai descobrindo aos poucos que eram o que nós chamamos modernamente de fake news. E fake news existe desde o tempo do Império Romano. Só que agora ficou mais fácil de enviar fake news. Então eu acho assim, o que eles falavam na Alemanha, pessoas inteligentes que apoiavam o nazismo, mas são pessoas que têm noção, têm consciência da coisa, mas foram levados, e essa verdade era tão bem construída que as pessoas que não têm uma visão crítica acabam não se dando conta. Só se dão conta quando o caos se instala. Só que daí é tarde demais. E já tem a sua parcela de culpa e o mínimo é admitir isso depois, né? E não ficar na enganação. E ok, tu não sabia, mas agora tu sabe e tu participou disso. Acho que tem que ter esse olhar também, né? O crítico sobre aquilo. Do movimento que tu fez parte. Este passado infeliz não volta mais. Mas acho que tem que nos ajudar. E não só o povo alemão, o povo brasileiro tem que entender. E aí a gente começa a olhar
para uma outra dimensão que está dentro desse nosso tema, que sempre os movimentos de massa, extremistas ou radicais, eram movimentos totalitários. Na democracia isso não acontece. Então o regime democrático é inclusive uma proteção para um determinado país manter as suas relações, digamos, mais no mundo da racionalidade e não tanto no mundo da emoção descontrolada. São os regimes totalitários que levam a esse movimento de massa com extremismos, com fanatismos, para usar uma outra palavra. Quando você fala isso, eu fico pensando, necessariamente uma cultura de massa é feita por um governo totalitário? Não tem culturas de massa que talvez poderiam ser até benéficas para olhar? Porque eu penso assim, vamos dizer, o nacionalismo, de certa forma, eu imagino que possa ser benéfico, porque é uma cultura de massa que pode criar uma junção entre as pessoas e pode criar um pertencimento. E às vezes eu sinto que falta isso no Brasil, vamos dizer. Essa ideia de pertencimento, e as pessoas não têm essa ideia de nação, realmente. Pois é, eu acho que sim, Gabriela, eu entendo a tua ideia. Mas qual é o termo que a gente usa para expressar o nacionalismo? Essa que é a questão. Como é que ele é construído? Ele é construído por algumas pessoas que usam essa ideia do nacionalismo para atingir os seus objetivos, ou a gente constrói isso a partir de uma reflexão dentro de um Estado democrático que é muito mais demorada, muito mais lenta, porque você precisa investir em educação, você precisa investir numa mídia, em redes sociais. Quer dizer, como é que a gente constrói essa ideia de nação? Eu também acho que isso é muito interessante. Agora, o que a gente tem na nossa história, até onde a minha memória me ajuda, foram movimentos de consciência de nacionalismo, aqueles movimentos fortes que reivindicavam. Mas é porque tem algumas pessoas que usaram alguns termos que são benéficos para o nacionalismo, mas que na verdade tinham outros interesses. Para defender os próprios interesses. E aí, de novo, a gente entra na questão de que também não queria divulgar quais eram os seus interesses para fazer com que as pessoas acreditassem que era só uma sensação de nacionalismo, de defender a própria pátria, de ser brasileiro, por exemplo. Claro, óbvio. O que aconteceu recentemente no nosso país? Deus, pátria e família. Sim. Olha só, entra a religião, entra a família, são duas questões sagradas, e entra a pátria, três questões sagradas. Isso é fácil, cativar as pessoas. É só você olhar os grupos de WhatsApp da família. Cada um tem esse grupo, né? Então, Deus, pátria e família são coisas que mobilizam. Você trabalha com três elementos sagrados. Imagina o divino, a tua família, que é o mais importante que você tem, e a pátria. Mas Deus, pátria e família, do jeito que eu digo pra vocês. Não do jeito que tem que acontecer a partir de um regime democrático, mas do jeito que eu digo pra vocês. Aí a massificação é fácil, porque é um discurso que não precisa de reflexão. E como é que você faz pra conversar com um fanático? Não tem chance. Não tem como. Mas eu fico pensando assim, necessariamente o nacionalismo, essa ideia de nação, ela traz essa ideia ruim por causa que o senhor trouxe uma ideia muito, certamente, radical, assim. O que a gente teve, esse do Deus, Pátria e Família, é uma ideia que foi radical. Antiga e radical. Sim. Mas eu levo isso, talvez, uma ideia um pouco menor, assim, de como a gente vê o outro numa sociedade nacional, assim. Por causa que eu acho que no Brasil a gente não vê o outro como um irmão, como alguém que também faz parte da mesma nação que eu. Vê mais como uma outra pessoa que é de outra família. O núcleo é familiar em si, o núcleo não é a família. E eu acho que isso, de certa forma, é positivo em alguns momentos, por causa que tu queria justamente o que eu tinha dito, dessa união. Então, vamos dizer, tem um projeto de nação, né, da onde a gente quer chegar, sabe? Isso é uma coisa que até a gente vê bastante em relações internacionais. E eu acho que é algo super positivo, assim, super válido. Parece que a gente só tem esse sentimento quando é algo muito ruim que acontece. São coisas muito ruins ou que são muito grandiosas. Isso. Então, o quê? O Copa do Mundo. Copa do Mundo, todo mundo é brasileiro. Eu sou irmão dele, todo mundo. A gente sente orgulho, Exato. né? A camiseta do Brasil ganhou um outro sentido durante a Copa do Mundo no ano passado, que era um tabu até lá, né? Daí aquela parte que a gente fala, né? Deus, Pátria e Família. Até um símbolo nacional, que seria a camiseta de um time que leva a cor do Brasil, era levada a ser parte de um grupo político. Então, eu acho que isso é um exemplo perfeito de radicalização, assim. A perda do próprio símbolo nacional, né? Sim, eu acho que sim. Porque, na verdade, você percebe o que o Brasil significa pra você quando você fica um tempo fora do Brasil. Né? Aí, olha, uma bandeira brasileira, tanto que, assim é mais ou menos costume, e você, como Relações Internacionais, sabe disso, quando alguém vai para um outro país, uma das coisas que sempre leva é a bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil, e sempre que grupos brasileiros se encontram, fica todo mundo junto. Mas isso só fica fora do Brasil. Fora. E aí, quando a gente volta, aí eu acho assim, um elemento, tem diversos elementos, mas um que nos ajuda, que a antropologia nos ensina, é a ideia do jeitinho brasileiro. Eu quero resolver a minha questão. Se resolver a tua, enfim. Aí nós vamos entrar num outro tema, que é a questão da nossa educação. Nós temos uma formação, assim, tão sólida, que possa nos ajudar a entender que nós, como cidadãos, vamos existir, vamos ser felizes e vamos ter prosperidade na medida que a nossa nação será próspera. Acho que essa é a grande questão. As coisas não se resolvem pelo individualismo. Na filosofia, a gente
gente trabalha com um conceito chamado de dialética. Acho que é isso. A dialética é o diálogo. Você tem uma ideia, eu tenho uma ideia. A gente não vai querer cooptar o outro, ou impor a ideia no outro, mas a gente vai querer dialogar. Vai se, a partir dessas nossas ideias que são divergentes, a gente faz uma síntese. E a partir dessa síntese, nós vamos caminhar como sociedade. Isso aí, por outro lado, para fazer a dialética, você tem que ter diálogo. E se você não tem diálogo, ou seja, aí que entra a questão, o extremismo e o fanatismo não tem diálogo. Sim. Então, essa jornada é praticamente impossível. É uma briga entre verdades opostas e que não para dialogar. Pelo menos assim, na grande maioria dos casos. É quase utópico. Quase utópico. Bom, então, só pra gente entender, tudo é movimento, que a gente falou até agora, são movimentos de massa, e que eles têm diferentes perspectivas. Então, o radicalismo, ele é também um movimento de massa, só que ele é radical. E aí tem o extremo também. E quais são os outros, por exemplo, que a gente poderia citar? Eu acho assim que nós temos diversos. A gente está falando de alguns que são os mais evidentes, né? O movimento de massa tem, digamos, pessoas radicais que estão sabendo por onde a coisa está indo. E tem, eu acho assim, um grande percentual de extremistas ou fanáticos. Ou pessoas que são estilo manada. E aí a gente tem que trazer um outro elemento, que é a presença da mídia ou das redes sociais. Para não dizer que a gente só está falando questões negativas, os que têm cabelos grisalhos hoje, que não são vocês três, lembra do movimento Diretas Já. Foi um negócio fantástico. A gente conseguiu reconquistar o Estado Democrático. Ou lembra do movimento Caras Pintada. Então, a gente conseguiu muito pela influência da mídia, mas a mídia é um dos elementos da sociedade. Eu não analiso a mídia como sendo boa ou ruim. A mídia tem pessoas como nós, 4 que estamos aqui, e que têm os seus interesses. Às vezes são nacionalistas, no melhor dos sentidos, ou seja, para o bem do país. Outras vezes eles são, eu acho assim, egoístas. Mas nesse movimento, né, quando a população começa a se envolver e vira um movimento de massa, não se tem mais muito controle. E este que é o perigo. Pode ir pro bem. A irracionalidade. Sim, pode ir pro bem como pode ir pro outro lado. A gente não sabe o que vai acontecer. E um movimento radical, ele tem que ser de massa. Tem que ter muitas pessoas. Não necessariamente. Eu vejo assim, o sujeito radical é o sujeito que vai na raiz da questão. E nesse aspecto agora da linguagem, o sujeito radical, ele pode até ter uma postura muito distante da tua, mas ele dificilmente será um cara que não vai dialogar com você. Ele tem argumentos. Estou falando na acepção da palavra. Né? O extremista, deixa eu resgatar o filósofo Aristóteles novamente. Então o filósofo Aristóteles diz que, ok, o equilíbrio é a virtude. Vamos pegar no trabalho, só para citar um exemplo. Um dos extremos é o sujeito que trabalha demais. Não tem tempo para família, não tem tempo para nada. Tudo que ele sabe fazer na vida é trabalhar. O resto talvez esteja meio caótico, mas ele está preocupado com o trabalho. O outro extremo é o cara folgado, né, que não está nem aí. Então o que o filósofo Aristóteles dizia, trazendo exemplo para nós, né, seria o meio termo de ouro? Não, nem trabalhar o tempo todo e nem ser folgado. Mas a virtude e agora é uma questão pessoal e não coletiva, a virtude é você, no teu contexto, saber como você vai encontrar o equilíbrio na tua vida. Por exemplo, a pessoa que trabalha de dia, estuda de noite, ela tem consciência que durante um período da sua vida, ela precisa trabalhar muito, vai ter pouco lazer, talvez nem fim de semana, que tem que fazer trabalhos, coisas e tal, mas ela sabe, não, isso é durante o tempo da faculdade. Depois, eu quero organizar minha vida diferente, aí cada um vai planejando. Então, ele está sendo bastante ativo, mas esse ativismo profissional, para ele, é o ponto de equilíbrio para ele chegar onde ele quiser chegar. Então a gente poderia dizer, eu vejo assim, nesse aspecto, o sujeito radical é o sujeito que já refletiu, que tem argumentos, não, eu vou fazer isso porque se eu quiser fazer faculdade, eu preciso trabalhar de dia e estudar de noite, não tem outro jeito. Então eu vou fazer isso. Mas isso vai ser durante um determinado tempo. Depois as minhas relações familiares vão ser diferentes e tal, e eu vou me organizar de maneira distinta. Agora, se a gente usar um outro elemento, o extremismo, sinônimo de fanatismo, ele é individual, mas muito pautado pela coletividade, que faz o sujeito pensar assim, e ele encontra nesse grupo, pode ser maior ou menor, que pensa como ele pensa, ele encontra pertencimento, ele encontra acolhida. E aí como é que o sujeito vai se destacar desse grupo? Quem for o mais extremista, o mais fanático, vai acabar se destacando. Exato, e cria uma reação em cadeia, né? Onde cada um vai ficando mais extremista que o outro. Sim, cada um de nós sabe, você não pode pegar uma informação e colocar essa informação como verdadeira. Absoluto. Por isso, o nacionalismo que você fala, Gabriela, é tão importante. Mas ele, via de regra, acontece exatamente assim, meio no roldão. Porque para pensar e refletir, você precisa de argumento.
Sim. Se a gente vai conversar, talvez o meu argumento seja melhor que o teu. E você não quer isso, então eu nem converso com você. Entende, né? Porque não vai ser do jeito que eu quero. Eu acho que não, nem a questão de meu argumento vai ser melhor que o teu. Eu acho que é questão de não existe formas disso acontecer. E é justamente por isso não tem como o argumento do outro ser melhor que o meu. O meu argumento sempre vai estar certo. Por causa Perfeito, que nessa ideia se tu leva a ideia de que o argumento do outro é melhor que o meu, tu já tá levando a racionalidade pra esse movimento que eu penso ser irracional, assim, justamente. Esse é o centro. A falta é esse efeito de manada, né? Esse efeito de massa, assim, de não ter racionalidade nenhuma e seguir. Porque se eu começar a pensar, eu vou destruir a minha verdade. E é o maior medo, porque daí eu perco o meu propósito de vida. Mas claro, por isso eu não converso com quem pensa diferente. Porque eu, no fundo eu sei, talvez ele vai me convencer. E por mais provas que possam existir, ainda nada parece ser suficiente, né? Não pode. Não pode ser suficiente, porque senão o sujeito vai mudar de ideia e ele vai perder todo aquele pertencimento que ele cativou, que ele conquistou. O que dá, já falou antes, o que dá um sentido da vida. Sim. E aqui a gente não está fazendo nenhuma análise, nem um juízo de valores, né? Mas isso dá um sentido da vida. Conecta com as pessoas. E se conectam também com o sagrado, que faz parte desse discurso. E agora vamos falar da Alemanha, que foi, acho que uma lição que a humanidade não aprendeu. Religiosos, inteligentes, não se dá conta do que estava acontecendo com o nazismo. No Brasil, olha, eu fiz teologia. No Brasil, religiosos fazendo discursos parciais, como se Deus fosse parcial. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é Deus de amor, né? Não, Deus dá do nosso lado. Só faltou acontecer uma guerra santa, sabe? Só faltou acontecer uma guerra santa. Porque o Deus estava de lado de todo mundo, né? Mas não de todos, mas de todo mundo. Tava do meu lado, tava do teu lado, mas de todo mundo ele não tava, assim. Falta esse sentido até, né, quando a gente fala de religião, mas de entender que todos, né, pra quem acredita, obviamente, em Deus, ou enfim, qualquer outra divindade, ou fé que tem, mas que todo mundo pertence àquilo e não parece que isso não consegue existir na cabeça das pessoas radicais ou extremistas, principalmente extremistas, né, basicamente. A minha verdade, o meu grupo e o resto não tá pertencendo a isso aqui. Não, pro fanático, Deus é meu, eu quase sou dono de Deus. O outro não, o outro é do mal, é o lado oposto e ele tem que ser destruído. Tanto que existem em alguns estados, algumas milícias quase que religiosas, tráfico, que falam, quase matam em nome de Deus. Gente, a gente está entrando nas trevas da Idade Média, em alguns aspectos, né? Sim. Então, quando a religião, ela entra na estrutura do Estado, isso é um jogo muito perigoso. A religião é uma opção individual e o nosso país, graças a Deus, é laico. As pessoas usam a sua fé ou a sua não fé, seja como for, para sua orientação pessoal. Ela é importante, eu acho que a espiritualidade é uma das questões centrais, sem dúvida alguma. Agora, as pessoas têm que saber, Deus não é meu. Eu fico pensando muito na época onde o líder do país ou da nação era escolhido justamente, a ideia é que ele era escolhido por Deus, né? Então a gente tem desde o Egito Antigo, Faraó, Faraó era a própria representação de Deus, no caso, né? Nesse período. Mas depois a gente tem o absolutismo francês ali, um pouco antes da Revolução Francesa, onde Deus escolhia. Então tem o Rei Sol, Luís XIV, né? A gente percebe isso na Idade Média, que o rei é ungido por Deus, via o bispo. Então, imagina, você vai nessas cidades antigas, os servos não tinham vida, aquela vida de servir ao rei, porque o rei é ungido por Deus, e o reino terrestre, junto com a igreja, representam tudo. A igreja representa a vontade de Deus, né? Você não sabe ler e escrever, mas o religioso sabe. Então, o religioso cuida da vontade de Deus e o rei cuida de concretizar essa vontade de Deus. Então, se o rei te convida para uma guerra, você precisa ir, porque o outro é o mal e tem que ser destruído. É uma questão tão básica que hoje a gente faz análise e a gente acha que isso é uma coisa absurda. E poderia acontecer de novo facilmente hoje em dia. Pois é, mas de certo modo... E eu acho que isso dá um gancho até para a próxima pergunta, que é como que o contexto histórico e o social, ele pode influenciar no surgimento e na evolução desses movimentos de massa em situações até de radicalismo ou de extremismo. Eu acho que é interessante a gente ver que, por exemplo, um movimento muito forte que a gente viu é na Revolução Industrial. Então a gente começa a ter a cultura de massa sendo um processo industrial.
Então, a indústria cultural. Então, até hoje em dia, a gente tá falando muito de Barbie. Todo mundo usando rosa, isso é claramente uma cultura de massas, assim, muito influenciado pela indústria. E por esse estilo de vida industrial que a gente leva em muitos outros fatores, né? Tem a questão religiosa que a gente acabou de falar. Então, quando tem um estado que é ultra religioso, esse contexto religioso vai totalmente fazer parte e vai moldar como aquela cultura de massa se move. Porque, na verdade, nós sempre falamos e nós pautamos a nossa vida, a gente aprende isso desde criança, a diferenciar o certo do errado. Sim. Agora, se você vai via análise racional, isso nem sempre é tão fácil. Porque alguém comete um delito, bom, você precisa analisar em que condições isso aconteceu, e aí você vai ter verdades distintas. Então é muito mais fácil se vê alguém de fora, como um elemento religioso, e diz pra você o que é certo e errado. Você não precisa pensar, você só obedece. Sim. E só obedecer é muito mais fácil do que você pensar. Então eu acho que nesse aspecto, a educação é o elemento central. Você não faz nada num país a não ser pela educação. O que me falaram na Alemanha, isso eu escutei de pessoas. Quando depois passou a Segunda Guerra Mundial, aí os líderes, igreja e Estado, se uniram e chegaram a dizer, cara, o que nós vamos fazer para nunca mais acontecer esse caos que aconteceu aqui? Quando eles acordaram, cidades estavam em destroços. Na invasão, eu conversei com algumas senhoras lá, que eram crianças na época da invasão russa, em Berlim. Cara, coisas assim, dos mais absurdos que você pode imaginar, que aconteceram para as mulheres. Depois, quando o caos passou, então sentaram as lideranças do que sobrou, o que nós vamos fazer? Aí eles disseram, olha, para isso nunca mais acontecer, a gente precisa investir na educação. Com certeza. Eu acho que a educação ela é muito importante porque talvez ela fortalece a individualidade desse ser que está nesse grupo de massas. Então, ele vai se ver como um indivíduo. Por causa que a educação, ela faz tu se reconhecer mais, porque o conhecimento é algo muito pessoal, né? O conhecimento são as diversas coisas que eu vou agregando ao longo da minha vida e que formam quem eu sou, formam o que eu penso. Então, acho que justamente esse é o ponto que a educação ajuda muito. E as possibilidades de dialogar com o outro, assim, também, acredito, né? De reconhecer a si próprio e ao outro, né? Não ser uma massa em si. Eu acho que sim. Apesar de todas as dificuldades e limitações que nós temos no sistema educacional brasileiro, de fato, assim, falando da faculdade, eu sempre falo para os alunos que é o melhor lugar onde você pode estar. Porque aí, o que tu faz em sala de aula? Você aprende exatamente aquilo que você falou, Gabriel. Você aprende a escutar alguém que pensa diferente e aprende, se você quer a tua ideia respeitada, você respeita a ideia do outro. Exato. Isso é o básico. Talvez em algumas profissões, a gente como país, desde o município, o estado, o país, devesse ter mais atenção, como nos cursos que formam professores. E aí a formação humanística do professor é fundamental. Explicar isso melhor. Aí, por isso, um regime totalitário é mais fácil. Porque eu coloco na boca de Deus. E eu interpreto como religioso, né, eu interpreto a vontade de Deus. Bom, contra isso não tem o que falar. Porque, então, o Estado democrático, ele exige mais do cidadão. Ele exige que ele seja cidadão. E consiga argumentar e defender as suas verdades, enfim. Eu acho que é muito importante também a educação de base. Eu acho que ela é essencial para formar, porque é justamente no momento onde, vamos dizer, a criança ou o adolescente está se formando, está tendo a ideia. Eu acho que justamente esse é um momento, assim, fundamental para, no futuro, para quando essa pessoa tiver seus 17, 18 anos e estar na faculdade, se conhecer. Vamos aprender de quem já fez. Só vou citar alguns. Dinamarca, Finlândia, Coreia do Sul, onde mais se investe na educação infantil. Os melhores professores. E lá, para ser professor, não é assim, eu quero ser professor. Não, você vai só se você passar em todos os critérios. Os melhores professores vão para a educação infantil. Ultimamente a gente tem visto muito uma ideia contrária, né? Então vamos tirar matérias, filosofia, história, que dão esse pensamento crítico e que dão são esse tão reconhecimento. Né? E vamos botar coisas que seriam, práticas, vamos dizer, entre aspas, úteis, que seriam coisas práticas, que no mercado de trabalho seriam boas. Mas que disciplina mais prática que a filosofia? Exato. Segundo a tradição, se comenta que Sócrates, considerado o pai da filosofia, já dizia que o lugar da filosofia é na Praça da Cidade. Praça da Cidade é o lugar central onde as coisas aconteciam. Ou seja, quem é o filósofo? O filósofo é o amigo do saber. Vamos esquecer a faculdade de filosofia. Então, todo aquele profissional que pensa e busca se autodesenvolver poderia ser chamado de filósofo. O lugar dele é na Praça da Cidade. Ou seja, qual é a Praça da Cidade hoje? Suas mídias sociais. Eu tenho quase certeza em afirmar isso. As pessoas que têm uma contribuição
contribuição a dar, elas estão um pouco presentes nas mídias sociais. Por isso, as pessoas que têm aquele discurso cheio de vícios, ocupam espaço. Exatamente. Porque a pessoa que tem alguma coisa para contribuir, de fato, todos os alunos da faculdade, eu falei isso hoje à tarde ainda, olha, vocês têm muito para contribuir. Quer dizer, é fácil, blog, é só alguns cliques você faz isso e você pode falar da tua profissão. Você tem que ver também, hoje em dia, o que, vamos dizer, rege seria o algoritmo. Então tem que ver o que o algoritmo quer. Ele quer mostrar isso. Vamos dizer, o algoritmo não quiser mostrar essas coisas que levem ao autoconhecimento, a gente não vai aparecer. Essa pessoa nunca vai ter conhecimento, que tem pessoas que falam essas coisas, entende? Ano passado, acho que foi, saiu a lista dos maiores influenciadores das mídias sociais do mundo e do Brasil. Vou dar uma olhada nisso aí. É o que se chama de entretenimento. Ok, cada um tem a liberdade de buscar o que ele quiser, mas o que essa constatação quer dizer para nós? Quer dizer, talvez o nosso discurso como educadores ou como pessoas interessadas no bem-estar do Estado democrático, talvez o nosso discurso seja um pouco ultrapassado, talvez seja muito racional, talvez nós tenhamos que, como professores de filosofia, talvez a gente tenha que repensar a nossa ação, de voltar àquele filme que você falou antes, do Tempos Modernos. Então talvez a gente, como formador de opinião, melhor dizendo isso, talvez a gente tenha que repensar o nosso discurso. Encontrar um jeito de falar com a massa também. Comentou de ser muito racional, trazer talvez mais emocional, que parece que é o que o fanatismo e o extremismo traz. Ele traz muito o emocional e não tanto o racional, parece, né? Sim. Para as pessoas. E também a questão do entretenimento, né? Pra ver, as pessoas buscam muito isso na internet. O grande desafio, eu estava nesse fim de semana lendo uma matéria que dizia o seguinte, que tem professores universitários que conseguem transmitir o seu conteúdo via redes sociais. Mas para isso precisa de um discurso moderno, ou seja, um discurso atualizado. Bom, a pergunta é como eu vou fazer isso? Pois é, né? Eu acho que a gente tem que procurar. Sim. Agora tem uma questão que é central. Eu acho que a gente precisa olhar mais para o sujeito. Talvez essa seja a questão. Como é que aquele conteúdo que o professor está trabalhando vai ajudar o sujeito na formação, no desenvolvimento da sua identidade? Eu acho que sim, conhecimento precisa vir ao interesse da pessoa. E precisa, além de ser teórico, precisa ser prático, mas tem que fazer um sentido para a vida da pessoa. Sim. Isso não é menosprezar absolutamente a teoria, mas a teoria só faz sentido se ela de fato provocar alguma modificação no dia a dia. E para isso ela precisa chegar lá. Talvez, ao invés da filosofia falar de conceitos abstratos, ok, não estou dizendo que isso não é importante, mas ok, como é que esse conceito vai me ajudar agora no meu dia a dia? Mas tu tem filosofias que justamente tratam disso, né? Eu acho que o estoicismo é um dos graus máximos disso, né? De que ele justamente fala de como, vamos dizer assim, o que está errado na nossa vida, o que deveria melhorar, assim. Então ele fala muito sobre esse equilíbrio da racionalidade com a emoção. Então a gente vê Sêneca, Epiteto falando muito disso, né? Do tempo que a gente tem no mundo, e eu acho que essas filosofias práticas são interessantes para isso. Eu não sei como isso é trabalhado, se isso é trabalhado, mas eu acho que sim. Nas escolas, tu diz, ou como? É isso, é. Sim. Mas aí tem um espaço para as próprias redes sociais. Seria um espaço. A contribuição que Platão pode dar para nós, Aristóteles pode dar para nós, coisas assim. Eu utilizo Aristóteles, aquilo que eu comentei antes com vocês, o meio termo de ouro, inclusive para o sujeito perceber como é que a arte de falar em público funciona a partir, não dos dois extremos, mas a partir do equilíbrio, que é a virtude. Mas sempre é um exercício grande a gente conseguir fazer isso. E agora que a gente tá falando de sujeito, então, sei que a gente já comentou um pouquinho, a gente já trouxe alguns exemplos, mas quais outros mecanismos ou questões psicológicas que estão envolvidas aí? O que faz uma pessoa aderir a algum movimento ou ser radical, ter essa filosofia de vida? Tem algum padrão de comportamento? A gente precisaria de pesquisa, e isso nós não temos, pelo menos aqui no Brasil. Acho que são diversas nuances, né? Algumas nós já falamos. Eu vejo que são pessoas que buscam pertencimento. A gente tem agora, daí sim, reportagens. Qual é a característica das pessoas que participaram ativamente em alguns processos? Muitos, isso é matéria, muitas pessoas de uma certa idade, pessoas maduras, não são os adolescentes rebeldes, como sempre se dizia, pessoas maduras que de um outro modo estavam solitários, alguns têm os seus interesses, mas pessoas que se encontraram, que se enturmaram. Isso talvez a gente não analisou suficientemente ainda. Todo esse movimento, fora a questão do Estado de Direito, tá? Tem um elemento psicológico, o existencial, melhor dizendo, e nós precisamos de pessoas também que pensam como a gente pensa. Isso faz parte do processo da amizade, do processo existente. Eu acho que até outro ponto interessante que a gente pode levantar
tá? Que pode ser um dos fatores, que é a própria ideia, assim, do homem primitivo. A gente ainda tem o mesmo cérebro de 20 mil anos atrás. Então, quando o ser humano tava ainda, assim, por assim dizer, nas cavernas, então, como ele ia sobreviver? Ele não ia conseguir sobreviver sozinho, então ele tinha que se juntar ao outro para sobreviver. Sim. E a gente vê muito isso até no discurso atual, de como se tal político ganhar, se alguma coisa acontecer, a gente vai morrer. Então tem muito esse discurso, talvez, da ideia de sobrevivência também. Não só pertencimento, mas um pertencimento ligado à sobrevivência. A continuar na Terra, assim, vivendo, entendeu? Mas tem uma questão, nesse fim de semana eu estava lendo uma matéria ainda, que dizia assim, a questão quem vive mais. Falando, obviamente, de pessoas idosas. E um dos elementos que ele coloca como sendo fundamental é alimentação decente, correta, exercício físico, mas tem uma outra questão, a questão da amizade, do pertencimento. Isso é super importante. Então, dizer assim, que idosos que estão solitários têm mais tendência a abreviar a sua vida, porque não tem essa relação existente de pertencimento e cumplicidade. Então, esse é um elemento importante e, sem dúvida, tem alguns trabalhos interessantes que falam aí do período primitivo, que, de fato, o único ser que ajuda o outro ser foi o ser humano. Quando alguém está machucado, tem outro ser humano para dar a mão, para ele conseguir sobreviver. E esse grupo fez com que as pessoas se protegessem. É a nossa identidade. E todos os movimentos de massa, grande parte deles, pelo menos, tem essa ideia de socializar ideias, sentimentos, inclusive alimentos em algum momento. Isso cria uma identidade. Isso é extremamente salutar. E talvez nesse momento, porque nós temos muita autonomia, a gente não precisa mais sair para caçar, a gente vai para o supermercado. Sim. Tudo é muito fácil. E como que os movimentos de massa podem ou fizeram ao longo da história desafiar ou até reforçar algumas estruturas de poder, assim, existentes, né? De destruir, de tirar alguma estrutura de poder, de modificar ela. Como que esses movimentos, eles fizeram isso? Como que eles fazem parte dessa mudança de estrutura? A Revolução Francesa é um exemplo disso. Com certeza, tanto de cultura de massa como de radicalização, né? Então tem todo o povo que se junta para derrubar esse governo, que era encabeçado por pessoas que tinham seus próprios interesses. Então, no caso, o Robespierre, que tinha um próprio interesse, tanto que depois ele foi morto também pelo próprio grupo de massas que ele ajudou a criar, né? Então, acho que é com certeza um exemplo disso, assim. O movimento, ele vai prosperar, vamos dizer assim, na medida que ele se coloca contra o poder. Ele precisa da oposição a esse poder existente. Isso alimenta. Sem inimigo, você não mobiliza as pessoas. E o inimigo, ele pode ser real ou fictício, mas na cabeça das pessoas existe. Esse é o mal encarnado e nós temos que destruir esse mal. E isso na mobiliza. Revolução Francesa a gente vê muito bem também o papel da mídia, né? A mídia sendo usada como uma arma poderosíssima para ajudar a derrubar o governo. Então é criada essa figura quase demoníaca que seria a Maria Antonieta, e ela representa todo esse mal e ela tem que ser destruída, então ela acaba até sendo morta, né? Exemplifica muito bem o papel da mídia como um instrumento para radicalização, né? Se a gente quer voltar, eu acho que é bem ilustrativo, no nazismo, o nazismo também elegeu o seu inimigo. Claro. Que era o judaísmo. Exatamente. Né? Sendo ou não sendo, isso não importa. A questão é, efetivamente, dizer que ele é inimigo. E aí, preferencialmente, exterminar. E nós vimos aí coisas cruéis que aconteceram ao longo da história em relação aos judeus que não tinham feito absolutamente nada né? E a questão dos judeus é... Tu vê esse movimento histórico de um aumento da radicalização, né? Por causa que os judeus já vinham sofrendo ameaças desde o século XVI. Na verdade, a gente pode estender isso até, né? Desde antes de Cristo, sendo um grupo ameaçado. E depois tem no século XVII, eles são expulsos da Europa, então muitos vêm para Pernambuco, hoje é Recife, depois vão fundar Nova York, esse mesmo grupo. E depois tu também tem o caso Dreyfus, que aconteceu na França, que foi muito comentado pelo Émile Zola, que é um autor francês, que foi esse marechal que ele foi condenado justamente por ele ser judeu. E isso aconteceu 40 anos antes da ascensão do nazismo, né? Então tu vê isso e o nazismo como o passo final, assim, o máximo da radicalização que tem, sabe? E junto com esse contexto industrial, que a gente sempre vê muito o nazismo ligado a essa indústria, esse poder bélico, de um processo industrial para a morte. Então, o jeito que vão matar os judeus é por um processo industrial, é realmente uma fábrica, bem dividida. É assustador. Quando você visita um campo de concentração, é algo assim estranho, tem um sentimento que é praticamente inexplicável. Como pode
acontecer que um regime busca pessoas e coloca numa situação assim totalmente desumana, sem justificativa alguma, com verdade. Hoje a gente pode dizer com fake news, né? Na verdade foi isso. E o engraçado que a gente já falou antes, que isso acontece e que muitos intelectuais não se dão conta. E aí que talvez entre o processo formativo, que a gente falou. Agora falando do Brasil, que a gente olha muito pouco para o sujeito que está estudando e olha muito mais para ele como profissional, não para ele como sujeito. Acho que essa é a nossa grande... Um pedaço, uma engrenagem numa máquina. Ele vai depois fazer isso, aquilo, ok. Mas o que ele vai fazer como? Em que tipo de ser humano está por trás desse profissional? A gente não olha para isso. Qual é o verdadeiro profissional? Que sabe fazer isso, aquilo, mas isso, aquilo, a inteligência artificial já faz muito melhor. A minha característica como ser humano é chegar a interagir com as pessoas por intermédio do diálogo. Até o ponto da inteligência artificial, eu acho que é muito interessante, né? Muita gente eu vejo que usa ela como eu não preciso fazer mais nada, a inteligência vai fazer pra mim. Então, justamente coloca a própria responsabilidade no outro, né? Como isso está acontecendo agora, a gente pode ver isso no futuro. A própria inteligência artificial sendo esse fator que aumenta a radicalização e até a cultura de massas. Principalmente cultura de massas, no caso, né? Mas sempre por intermédio de um ser humano que está por trás. Será? Sim, pelo menos até então, né? Até então. Por enquanto, sim. Né? O que vem pela frente nós não sabemos. Mas a tecnologia, as mídias sociais, tal, não são boas nem ruins. Elas simplesmente são o que elas são. Elas são instrumentos das pessoas, né? Que Perfeito. podem ser bons, podem ser ruins. O que o ser humano faz O que com a essa pessoa faz com tecnologia. aquilo. A pessoa ou um grupo faz com Isso, aquilo, né? exatamente. Eu posso fazer um grupo de WhatsApp para construir reflexões interessantes, ou posso divulgar fake news, fanatismo, essa coisa e tal. E posso acreditar nisso. A gente digitalizou ou não. os movimentos de massa, né? Tu levou eles para um outro nível, porque quando tu eles, coloca numa página, numa rede social, não tá falando pro teu bairro, tá falando pra pessoas no mundo inteiro sobre aquilo. Então ele ampliou o discurso, né? Ele fez talvez até pessoas que, se não existisse internet, se não existisse redes sociais, elas talvez não se conectariam, fez elas todas se conectarem, né? Sim. Com certeza. Não tem mais o cara lá no movimento, lá com panfleto para falar as coisas modernas. Não precisa né? mais. Atingindo, inclusive, crianças, né? Adolescentes também. Que até é outra ferramenta que a gente viu muito até no nazismo, né? Voltando essa conversa, no nazismo tem o exemplo da juventude hitlerista, que então desde criança, talvez não seja tão importante para eles que os adultos se tornem. Exato, mas é muito importante que as crianças, porque as crianças vão crescer e vão continuar esse legado, vão passar pros pais e criam um ciclo, pros filhos, no caso, e criam um ciclo, né? A gente falou muito sobre isso, mas aparentemente sempre foram nesses principais movimentos, assim, que vocês citaram, pessoas adultas, né? Mas qual que é o protagonismo dos jovens, além disso, assim, de eles vão vir e vão continuar o legado, mas existiu o protagonismo de pessoas jovens, adolescentes, em algum movimento, assim, que a gente possa citar? Sim, por exemplo, se a gente pega um movimento aqui no Brasil, os caras pintadas. Tá. Né? Foi a galera pra rua. Foram naquele momento importantes para aquele processo que estava acontecendo. Acho que sim. O movimento que tem as suas características distintas foi esse último movimento agora, da ocupação, na frente dos quartéis e tal, onde a gente tinha poucos jovens e adolescentes, muito mais de pessoas da meio da terceira idade. Agora, até então, a gente pensa aí nas diretas já, que foi outro grande movimento, tinha muita presença de jovens. Mas aí também tem um elemento que eu acho que a entrada da mídia mudou as características desse movimento social. Porque agora todo mundo tem acesso. E talvez o jovem hoje, o adolescente, tenha muito mais consciência de o que é fake news do que o avô dele, que lê e, meu Deus, está escrito, então é verdade. Talvez o jovem seja muito mais alfabetizado nas mídias sociais. Não, era um pouquinho, isso aí não funciona. Mas aí o vovô já foi. Mas isso são tudo conjecturações, que eu vejo que a gente sempre precisa levar em conta cada vez mais exatamente a presença das mídias sociais nesses movimentos de massa. E aí o passo, dependendo de onde for, o passo pro radicalismo ou pro extremismo, pro fanatismo, é um só. Por isso o combate às fake news, ele é tão importante. Não é ser de um lado, ser do outro lado, mas ser do lado do Estado democrático, onde você não pode divulgar mentira. Mentir continua sendo feio, continua sendo crime a partir da jurisdição existente. Você não pode mentir. Por quê? Porque a mentira é tão prejudicial à própria Constituição do Estado. Então nós vamos conseguir ter uma relação mais sólida com o nosso país
país na medida em que nós somos, em primeiro lugar, honestos conosco mesmo. Não tem outro jeito. Eu concordo muito com o professor, assim, que o Estado democrático seja essencial, assim, seja um dos fundamentos para não ter essa forte radicalização, assim. Mas é fácil de fazer uma análise. Olha só, tenha um mapa mundial em mente e veja quais são os países mais desenvolvidos. Qual é o regime desses países? É o regime democrático ou é um regime totalitário? É fácil de fazer essa análise. Sim. Simples. Às vezes as pessoas não percebem isso porque não param um minuto para pensar por que eu vou querer ter um regime totalitário. Países mais desenvolvidos, mais sólidos, em todos os sentidos, são os países que têm como base o regime democrático. Quer dizer, é isso que a gente precisa preservar. O povo escolhe bem, escolhe mal, não importa, é o povo que escolhe os seus eleitos, seja como for. A conversa tá muito boa, né? Eu não gostaria de parar, mas estamos chegando ao final do nosso episódio. Mas antes de finalizar, a gente gostaria de saber quais são as lições aprendidas, então, com esses movimentos de massa e os radicalismos que já aconteceram, né, do passado, que podem ser aplicadas pra gente lidar com esses desafios atuais. E também vocês têm alguma sugestão de livros, filmes, séries, enfim, pra indicar pras pessoas que gostariam de entender mais sobre isso? Primeiramente, eu acho que o que fica é que o autoconhecimento, a educação e a própria democracia são algo extremamente importantes pra gente não cair numa radicalização mais forte. E um livro, eu daria a dica, que é essencial pra entender isso, eu acho que todo mundo deveria ler, que é 1984, eu até comentei antes, que é do George Orwell. E ele fala muito disso, de como é viver num mundo onde as massas são totalmente dominadas pela aquela visão do grande irmão, de como sempre é vigiado, então tu nunca tá sozinho, tu sempre tem alguém te olhando, sempre tem alguém te espionando, como tu não tem acesso à cultura, como tu não tem acesso à educação e como tu se torna só uma ferramenta, só uma engrenagem nesse grande jogo e muitas vezes tu não sabe o que tá acontecendo. Então no livro, no caso, fica essa ideia que tá acontecendo uma grande guerra entre 3 ou 4 países, grandes países, só que tu nunca sabe, e essa informação também sempre fica sendo distorcida. Então eu acho que é um livro que é essencial para entender mais o assunto, assim. Eu tenho também um livro e um filme. Tem um livro aqui do Sigmund Freud, né, que é bem conhecido, é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Vale a pena dar uma olhada um pouco mais sobre a perspectiva da psicanálise, mas é bem interessante. E tem um filme, tem diversos filmes, mas um filme que eu acho bem bacana é A Onda. Ah, sim. Era esse filme que eu tava pensando. Se tu não dissesse ele, eu ia dar a dica desse filme, porque sim. E tem uma série da Netflix que é mais atual aí, mais jovem, assim, foi feita nos últimos 5 anos, que é a mesma pegada do filme. Ah, então temos aí a sugestão de um filme e a sugestão de uma série. E é bacana, a série eu não vi ainda, mas eu vou vasculhar. Mas o filme é muito interessante, eu obviamente não vou contar o final. Um professor faz uma experiência, uma dinâmica com a turma, e essa dinâmica dá tão certo, que vai ter um desdobramento que ninguém não imagina. Erradamente certo, né? Algo de errado não está certo aqui. Exatamente, né? Eu acho que é bem fácil da gente entender o processo. O filme é bem tranquilo, você pode assistir sentado. E o livro é um pouquinho mais profundo, mas acho que vale a pena. A série é Nós Somos a Onda, é o nome completo dela. Que eu acho que traz uma visão aí mais dos jovens em si, assim. Começa com eles e não é a partir de um professor. Então são duas visões bem diferentes, mas a ideia é bem parecida, é uma inspiração no filme. Então fica a dica pra quem gosta de filme, quem gosta de série. É bem interessante. Legal, boas dicas. Mas, Prof. Gabriel, muito obrigada. Nossa conversa foi muito legal. Acho que trouxe muitas reflexões, principalmente, além de aprendizado, mas muitas coisas pra gente pensar, né? Refletir, que é importante pra nós como sociedade e como sujeito também, como pessoa. Então, obrigada também por terem topado participar, né? Vocês estarem aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pela conversa, pela oportunidade. Então, eu vejo assim que dentro desse tema, a gente tem que ter algumas coisas muito claras do que a gente quer. E a partir disso, a gente vai tomando opções, conscientes ou inconscientes, não importa, você vai pagar o preço. Muito obrigado pela conversa. Também gostaria de agradecer, acho que foi uma conversa muito boa e a gente conseguiu tocar em diversos pontos, todos relacionados aos dois assuntos, né? A cultura de massa e a radicalização. E como eu tinha dito antes, eu acho que o essencial sempre é ter autoconhecimento e saber o seu lugar no mundo, que assim a gente pode evitar esses dois pontos. Obrigado. Ficaram várias lições aí, né? Mas e a Natália também, né? Aprendemos muito, com certeza. Com certeza. É muito bom ouvir vocês. Muito legal mesmo. E pra quem nos ouviu até aqui também, muito obrigada. E aproveite para assinar a nossa newsletter para receber um e-mail sobre cada novo episódio. O link univates.br/podcast está disponível na descrição do podcast. Aproveite também e nos siga no Spotify. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau!